Bloco de Internautas na Geral, estamos falando um pouco sobre dilemas de pastores que têm pela frente uma carreira muito promissora, ou eles largam tudo para ser pastores em tempo integral. Uma das pessoas que mandou pergunta para a gente falou que ele tem um familiar que ele acabou não optando em pastorado em tempo integral porque ele julgou que a sua denominação era muito instável, ou seja, ele viu casos de pastores que estavam 2, 3, 4 anos à frente de uma igreja, que foram tirados e colocados em outros postos, ou postos administrativos, ou até mesmo do ministério, para que outros pastores entrassem no local. Então ele fala, poxa, se eu tenho uma carreira, uma estabilidade financeira para os próximos 30 anos ou para o resto da minha vida, vou para uma igreja onde eu não tenho um controle da estabilidade do meu ministério, se eu vou ficar aqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos, quem decide isso não sou eu, ou nem o meu rebanho local, é um terceiro, ele, por causa de segurança, optou não ir. Vocês acham que isso foi uma decisão madura dele? André, essa é uma questão de realmente convicção. Por exemplo, eu estava pastoreando uma igreja aqui no Rio e veio chamado para ir para o Rio Grande do Sul. Eu saí de uma igreja que estava, de uma certa forma, estabilizada, né? E aí, quando eu fui conversar com o presidente nosso do departamento de missões, ele bateu no meu ombro e disse assim, meu irmão, se Deus está te chamando, está te mandando ir para lá, corre atrás do teu sustento, né? Mas era a visão realmente, você tem que correr atrás do teu sustento. E aí veio para mim um dilema, né? Porque eu nunca gostei de estar batendo na porta e pedindo apoio, coisa e tal. Olha, eu fui para o campo missionário com valor acima daquilo que eu já ganhava aqui no Rio. Fui com uma igreja montada para lá, com todo equipamento montado. Deus abençoou, eu ganhei tudo. Então era uma confirmação de que Deus estava me mandando. Perfeito. Então, se você não tem convicção de que Deus está na direção, você sempre vai ficar preso a essas preocupações. Eu tenho convicção do meu chamado tempo integral. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Então, baseado nessa minha convicção, se Deus me mandou, vai, eu vou. Independentemente de eu ter uma coisa segura, André, nessa eu história não culpo aí, também pastores. mas eu não culpo. Mas André, quem não tem esse tipo de, porque aí vai depender da convicção dele. André, nessa história, 3 coisas têm que ser levadas em consideração. Primeira coisa que tem que ser levada em consideração, ele tem um chamado, haja de acordo com o chamado. Segunda coisa que tem que ser levada em consideração, Deus é o dono da igreja, então creia que Deus vai orientar segundo a decisão daquilo que ele crê. Se aquela igreja é uma igreja do Senhor, ele crê nisso. Terceira coisa que ele tem que levar em consideração, aquela igreja é exatamente o local onde ele precisa estar no ministério dele. Porque uma coisa que eu aprendi no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava lá no tabernáculo, quando a nuvem descia era hora de parar, quando a nuvem subia era hora de caminhar. Então tem situações onde você percebe que o ambiente naquela igreja, a nuvem já subiu, não é a hora de estar mais ali, é a hora de caminhar. Seu ministério não é mais ali, alguma coisa se perdeu. Às vezes a liderança se perdeu, às vezes a visão se perdeu, às vezes, e você está debaixo de um lugar que você vai ficar instável sim, porque a mão de Deus não está mais presente ali. É porque é aquilo que falou, né? O contrato quem assina é o homem. Mas agora, por exemplo, eu não tenho um salário de igreja. A minha igreja tem condição de me pagar um salário hoje? Tem. A André foi lá, ela é uma igreja que está em crescimento. Não tenho salário por uma opção dentro de um projeto que Deus acabou desenvolvendo na minha vida, que foi me tornar publicitário. Eu sou formado em teologia e hoje eu ainda tenho empresa de publicidade. Eu abri mão há 2 anos atrás do Estado, eu era professor do Estado. Dentro dessa trajetória toda, Deus falou assim, eu vou criar meios de suprir a tua vida. A igreja não tinha condição de me suprir na época. Ninguém falou assim, vou te dar um salário de pastor. Então, nesse desenvolvimento da trajetória ministerial, eu sempre tive esse medo, de verdade. Porque minha família é família pastoral, vários pastores na família. Esse medo do desamparo por conta da igreja, eu sempre tive, tenho. Não sei se isso é algo que de repente esteja até fora da vontade de Deus, mas pelo desenrolar da minha vida, eu vejo que Deus encaminhou as coisas. Deus colocou uma pessoa na minha vida e falou, vou te abençoar. E foi quando eu entrei no ramo de publicidade e me tornei sócio de uma estrutura hoje grande, que ela é basicamente autônoma, não preciso estar lá para interferir nela nem nada. É por isso que eu estou aqui hoje, posso estar aqui em qualquer horário, na igreja em qualquer horário. Mas eu entendo que esse foi o mecanismo que Deus usou para suprir a minha vida, suprir a vida da minha família, a minha estrutura.
e olhar para a igreja também como um canal de investimento que sempre foi um foco da minha parte. Você sempre teve segurança aqui, poxa, tá dentro do controle de Deus e do meu controle e do controle talvez da aceitação da igreja local. Eu falo com a minha esposa. Agora, se você vai para uma estrutura que qualquer hora alguém pode chegar e tirar você... Mas eu converso com a minha esposa. Aí você faz tenda. Eu converso com ela o seguinte... Como o Paulo fez, né? Você vai fazer tenda. Mas é muito complexo, gente, porque nós vamos tocar em coisas aqui que não vai dar mais tempo, eu acho que nem de falar. Mas todos nós vamos conhecer a história de uma esposa de pastor que, tendo faltado, tendo feito algumas opções, a história foi dramática, terrível. Igrejas que abandonaram seus pastores na idade mais avançada, gente que precisa de ajuda, esposas que foram deixadas de lado. A história, ela vai nos apontar para essa coisa estranha que a gente resolveu e que a gente chama de ministério pastoral e que muito mais trabalha com perda do que com ganho. Embora hoje muita gente pensa muito mais que é ganho do que perda. A gente tem que estar muito mais acostumado a perder, a sofrer e a entregar do que conquistar, crescer, ampliar, multiplicar. Os verbos que a gente ouve que estão sendo conjugados não estão muito em par e passo com aquilo que a Escritura diz que o ministro é. Quando Paulo compara o ministério, ele vai chamar-nos de o PDTs, e isso quer dizer que nós somos como que aqueles remadores do último porão da galé que leva aprisionados e acorrentados, remando com as costas, com destino às costas, sendo chicoteados e sendo espetáculo vergonhoso para o mundo. Essa é a visão desenhada por Paulo a partir do Espírito Santo para o ministério. Então ele está muito dissociado da realidade que a gente vive hoje. Então, se a gente pensar bem efetivamente, nós vamos perceber a seriedade com que isso, o que isso representa e o drama que muitas famílias passaram e viveram a sua vida toda por conta de pessoas que acham que não, esse pastor, isso aí está errado e vamos... A gente tem que ter muito cuidado. E agora, não só como pastor, mas como igreja, falar à igreja, ao coração das pessoas que nos ouvem. Eu não quero falar como alguém que defende uma categoria, mas eu preciso falar como alguém que seja igreja também. Cuide dos pastores, cuide da alma dos pastores, porque os pastores hoje estão sozinhos, muitos deles sofrendo depressão, vivendo dilemas dramáticos na sua vida, adoecendo. A quantidade de pastores que estão sendo atendidos por psicólogos hoje em dia é astronômica. É que eu não quis trazer para cá também alguns dados, mas eu vi em cima de uma revista que fazia um estudo sobre isso, sobre a relação de como estão os pastores, como é que está a saúde psicológica e dia a dia dos pastores. É uma sobrecarga enorme. E existe o seguinte, fala assim, nunca antes na história houveram tantos pastores que estão largando o ministério por causa das crises que aparecem. Porque antes dava crise, vou para Deus, vou para alguém. Hoje não estão aguentando, às vezes muito largando o ministério e voltando para um trabalho profissional normal, porque não aguenta o tranco. E não é só o tranco financeiro, que é uma coisa muito boa. Não é questão do tranco, é o tranco do julgamento, da visão. E fala, olha, eu prefiro ganhar menos e não ser julgado do que ganhar bem na igreja e ficar sendo julgado até pelas pessoas internas. André. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pastores e cuidar muito bem deles. Infelizmente, até históricos hoje de pastores em situação de suicídio. Sim. De tentativa de suicídio. Loucura. Teve uma psicóloga amiga nossa que ligaram para ela, um pastor falou assim, estou aqui a tantos quilômetros por hora, né, doido para encontrar um carro de frente. Tem 2 minutinhos para terminar, professor. Esse dia eu estava ministrando na igreja e falei, a igreja não ama o pastor, a igreja ama o serviço do pastor. Depois uma advogada lá da igreja fala, pastor, o senhor disse que a gente não te ama. Eu falei, você ama o médico que te atende? Ela disse, eu amo. Se ele falhar com você na função dele, o que você faz? Eu processo ele. Eu falei, você não ama. Eu falei, se eu falhar na função de pastor dentro do seu entendimento, acabou o amor. Você não me ama como pastor. Você ama o meu serviço pastoral. Os lugares mais solitários com certeza. Pode se Aí ela falou assim, então eu acho que eu realmente não amo. Eu preciso desenvolver o meu amor. E aí eu tenho 2 minutos para terminar. Eu quero só ouvir uma palavra de 30 segundos, que eu acho que é o que dá o tempo de falar. Vale a pena? Tem valido a pena?
Porque a gente só bateu. Eu acho que o pessoal que está ali, Deus está chamando e falou, meu Deus, eu vou entrar no ministério. Isso é bom para você pensar 2 vezes. Mas vale a pena. Não, é bom para que entre mesmo assim. Não ambicionar as coisas grandes, se acomodar às pequenas, como diz Paulo a Timóteo, tá ok? Vale muito a pena para aqueles que realmente foram chamados por Deus, vocacionados por Deus, que tem essa convicção, estão lá preparados para levar as cacetadas. Vale a pena, sim, vale a pena. Agora nós temos que ter um cuidado para não andarmos sozinhos, né? Buscarmos outros colegas que possam servir como conselheiros, orientadores, que nos ajudem. Não é bom que e nós nos isolamos muito nesse lado como pastor. Porque é solitário, como falou o pastor César, né? Às vezes mas tem que ter cuidado, tem que... Não, solitário no seguinte sentido, sempre que eu vou fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que te favoreça, você vai estar do meu lado. Mas eu, como pastor, eu preciso dizer as coisas que você precisa ouvir. E aí talvez eu fique sozinho. Às vezes tem 1000 pessoas do nosso lado, mas a gente está sozinho. Né? Então, vale a pena, Everson? Vale a pena, com certeza. Agora, é aquele aspecto, né? Você tem que ter a convicção de que está no centro da vontade de Deus, né? É árduo o trabalho, com certeza, mas traz felicidade porque a gente tem um maior pagamento, né? Ver vidas sendo salvas. Vale a pena, Deus vai abençoar você, vem para o ministério, tenha convicção, faça o que Deus te chamou para fazer. Vale a pena. Obrigado pela presença de vocês, pastor. Foi bom aqui. Amém. Foi uma sabatina dura de ouvir aqui, mas eu acho que se você passar esses medos, que é normal para todo pastor, que é pensar 2 vezes, pé atrás, questionar Deus muitas vezes, mas Deus vai te levando, Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Obrigado, pastores, pela presença de vocês antenados. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau.